Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dele que diz assim: André, meu dia foi horrível hoje. Depois de tanta idealização que criei por uma menina aqui onde moro. Hoje eu vi que ela já está em um relacionamento. Oh, vida cruel, é tão ruim saber a verdade. Ai, Deus, é tão ruim saber a verdade. Esse é daqueles que adora se iludir. Por isso que colocou aqui, ó, depois de tanta idealização, ó. Adora viver no mundo das ideias, da ilusão, cria fantasias. Gente, tem gente que vai adorar viver nesse mundo. Só que a pessoa que tende a viver nesse mundo é a pessoa que depois vai se fazer de vítima, vai chorar, vai no chão. Então a pessoa ela acha que ela está sempre sofrendo. Ah, mas eu tô sofrendo. É, mas você está sofrendo por algo que você mesmo criou. Nem são os outros que estão fazendo você sofrer. Porque assim, né? Por exemplo, eu sofro na vida, eu sofro, mas eu sofro por coisas que de fato os outros me fazem. Claro, né? Pode ser que tenha alguma coisa que eu mesma tenho criado, algum medo, alguma fobia que talvez eu mesma tenho, ou eu tenho mesmo me auto-sabotado, mas é mais raro. Agora, pessoas com essa tendência aqui, meu querido, pessoas shakespearianas. Ai, meu Deus, Romeu, Julieta, Montecchio, o outro lá, esqueci o que o outra família, Montecchio e os Capuleto, né? O amor impossível, que corre, que olha pela varanda, pela sacada, né? E ela lá, oh Romeu, eu deixaria de ser Romeu. Ai, meu Deus, tem gente que ama isso. Ama, 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 ama essas idealizações, essas coisas, né? Ai, como é ruim saber a verdade. Meu bem, aí é que tá. A filosofia, se fosse o André de antes, eu já estava xingando, falando. Por isso que a gente sempre tem que evoluir. A filosofia clínica me ensinou o quê? Meu querido, se você é assim, tudo bem. Se você acha que é ruim saber a verdade, se a verdade para você dói e você prefere criar um mundo paralelo, crie. Se esse é o seu esquema e se isso te faz feliz, se você acha que isso de alguma forma reduz a sua dor, entendeu? Ai, André, não pode. Não, não pode por quê? Eu não quero isso pra mim. Eu, André, não quero. Isso aqui pra mim não quero. Eu, André. Mas tem gente que vai se sentir bem com isso. Então tudo bem. Ué, eu não quero. Deus me livre. Eu quero a verdade, por mais que ela seja dolorosíssima. 1000 vezes a dor de uma verdade do que a ilusão de uma mentira. Para mim não é nem 1000, são milhões de vezes. Sério. Porque eu odeio viver enganado, iludido. Odeio, eu não suporto. Então, tá vendo? O que na filosofia clínica a gente chama isso de pesos subjetivos. Né? Qual é o peso subjetivo de uma determinada situação na vida da pessoa? Por exemplo, na minha, o peso subjetivo disso aqui para mim é péssimo. Eu não conseguiria viver desse jeito, pelo amor de Deus. Eu quero a verdade. Não, mas a verdade é muito dolorosa, André. Manda bem. Manda que eu mato ela no peito ainda. Ô, machão. Mato ela no peito, piso em cima. Não, bem. Mato ela no peito, vou cair, porque dependendo do peso da verdade, vou matá-la no peito, mas vou cair, vou me esparramar no chão, entendeu? Mas vou me levantando aos poucos. Mas eu prefiro. Vou me levantando aos poucos, talvez eu coma um bocado de terra, mas eu prefiro. Ah, 1000 vezes, milhões de vezes. E tem outros que vão preferir isso aqui. E você vê,
a idealização que eu criei por uma menina. Então, assim, ó, não foi a menina que ficou lá, instigando, mostrando uma coisa que depois, sabe, foi jogando, criando terreno para depois puxar o tapete. Não, foi a própria pessoa que criou. E uma vez eu atendi um caso seríssimo na gravação privada. Seríssimo desse tipo de comportamento aqui. Seríssimo, gente, tá? De um rapaz que ficou apaixonado pela Larissa Manoela. E assim, na cabeça dele era algo real. A ponto dele, tipo, ele pegou ódio quando ele descobriu, quando ele leu numa entrevista que ela tinha perdido a virgindade. Como que pode ela ter perdido a virgindade e não ter sido com ele? Então, claro, né, tô falando isso aqui porque não tem como vocês nunca nem desconfiarem de quem é a pessoa, né? Tô contando, né, gravação privada aqui, mas, né, dando um exemplo aqui. E depois, tempos depois, ele voltou na gravação privada de novo com uma outra história, só que aí ele conseguiu avançar um pouquinho. Porque aí eu tentei mostrar para ele, né, o quão problemático era esse pensamento e inclusive esse ódio que ele pegou da Larissa Manoela. Mostrei o quão problemático era ele ter criado isso por uma pessoa que nem sequer sabia da existência dele. Depois ele evoluiu um pouco, porque tempos depois ele voltou na gravação privada de novo, aí ele criou toda uma idealização, mas aí em cima de uma vizinha. Então, já evoluiu, né, gente? De Larissa Manoela para vizinha, opa, já tem um belo grau de evolução aí. Mas aí ele criou também toda uma idealização em cima da menina, todo um monte de coisa. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, tem gente que de fato cria esses mundos fantasiosos. É próprio da pessoa fazer isso. Só que aí a mesma medida da ilusão é a medida depois da desilusão. E aí foi a própria pessoa que criou a ilusão e a própria pessoa criou, consequentemente, o próprio sofrimento. Porque ela sofre por uma coisa que ela criou. Ela não está sofrendo por coisa que o outro fez, né? Então, no caso, por exemplo, eu sofri porque a Larissa Manoela perdeu a virgindade com outro. Escuta, criatura, ela nem sabe que você existe. Então, como que eu vou sofrer porque ela perdeu a virgindade com alguém que não comigo? Ela nunca nem escutou a minha voz. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, gente. Porque a gente entra, às vezes, num processo de autossabotagem enorme. Enorme. E você? Você prefere a dor da verdade ou a ilusão da mentira? Me conta aí. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.